Fala pessoal, meu nome é Bruno Barbieri, sou nutricionista esportivo e nesse final de semana está acontecendo o Mr. Olympia. Eu vou comentar um pouco sobre a Open Bodybuilding, principalmente dos top 4. Bom, como a gente consegue ver aqui na esquerda está o Derek, em segundo aqui está o Hadi Choopan, o Andrew Jacked e o Samson Dauda. Lembrando que essas são as prévias que aconteceram ontem na sexta-feira e hoje no sábado vão acontecer as finais. Bom, o que a gente pode falar sobre esses atletas? Alguns surpreenderam, outros decepcionaram. Primeiro, o Derek Lunsford. Ele veio bem mais cheio, eu não esperava esse físico. Ele já veio pronto, né? Ele não veio mais ou menos na prévia para tentar vir melhor na final, não. Ele já veio com tudo aqui nas prévias. A gente consegue ver que ele está bem cheio, bem seco. Os quadríceps dele estão bem melhores. Geralmente as coxas dele eram um pouco menor do que o resto do corpo. Isso causava uma certa desproporção. Agora está no volume certo, ele conseguiu crescer bastante essa parte de dentro da coxa, então ele está muito bem. Inclusive, eu estava achando que ele fosse ficar lá na quinta, sexta colocação antes de ver as prévias, porque no pré-conference eu tinha visto ele e o Hadi de roupa, e o Hadi parecia estar muito maior do que o Derek. E o Hadi também tinha soltado uns vídeos do físico dele, estava muito seco. Então assim, a gente vê um cara extremamente seco uns dias antes da competição e ainda de roupa tá maior do que o Derek. Eu imaginei que o Hadi seria muito melhor do que o Derek e não é o que está acontecendo. O Hadi está bem seco, mas o Derek veio com um conjunto um pouco mais completo. A gente consegue ver que ele está bem mais cheio, não está tão seco quanto o Hadi, mas a gente já vai comentar um pouco sobre o volume muscular. E quem decepcionou foi o Mr. Olympia do ano passado, né? O Samson Dauda. Ele veio menor, que ele tentou vir bem mais seco, só que ele chegou menor, isso ele conseguiu fazer, mas não está tão seco, ou melhor, ele está até seco, mas não está bem condicionado. Então a gente consegue ver que ele não carbou o suficiente, então a gente não está vendo o músculo empurrando a pele. Então ele está seco e meio miado, então isso vai custar bastante para ele. Eu sei que ele pode tentar reverter isso nas finais, mas lembrando, um atleta que está na terceira ou quarta posição, chegar nas finais e ficar em primeiro lugar, não faz ele ganhar a competição. Lembrando que a gente tem pontos e o peso das prévias é o mesmo da final, tá? Então não é uma boa estratégia, ele já tinha intervido com tudo aqui também. Mas nessa pose aqui, no semi-relaxado, que a gente consegue ver, para mim, primeira posição tá do Derek. Segundo, pelo conjunto da obra, eu fico entre o Hadi e o Samson Dauda. O Samson ainda tá maior, né? Mas assim, proporcionalmente pelo tamanho, o Hadi tá mais cheio. Então, para mim, o Hadi em segunda posição, Dauda em terceira e o Jacked em quarta posição. No Most Muscular, a gente consegue perceber que realmente o Derek está bem cheio, está até parecendo maior que o Dauda nessa posição. O Dauda, esse músculo dele não é tão bom, tá? Ele fica muito estreito e ele é um cara largo. Inclusive o Derek é um cara estreito e está tão largo quanto o Samson Dauda. O Andrew Jacked conseguiu vir bem seco para essa competição. A gente tinha visto um vídeo dele anteriormente, umas semanas atrás. Ele parecia que não ia dar tempo dele conseguir chegar bem seco nessa versão do Mr. Olympia. E o Hadi tá com um pacote bom, né? Seco, bom volume, mas aqui ainda é segundo lugar. Como essas imagens não estão excelentes de qualidade, isso esconde um pouco melhor, prejudica um pouco quem está muito definido. Então, às vezes, o Hadi está muito mais definido que o Derek, mas a gente não consegue ver nessas imagens. Quando saem as imagens em 4K, a gente consegue ter uma melhor visualização disso. Então, querendo ou não, imagens de baixa resolução prejudica quem está muito definido. Provavelmente a gente vai conseguir ver essas imagens em 4K no canal da Integral Médica, né? Acho que eles estão com uma licença para produzir aí os vídeos em 4K do Olympia e postar. Samson Dauda não foi feliz nessa pose, está escondendo as costas, conseguiu fazer o vácuo, mas a gente não consegue ver tanta expansão assim e mal consegue mostrar os quadríceps. Então, muito ruim essa pose dele. Derek, é um print isso aqui, tá? Desculpa, é uma foto isso daqui. Acho que não foi tirado no melhor momento da galera aqui. A gente consegue ver um pouco de condicionamento aqui, né, das definições do sartório, do quadríceps. O Derek está com a cintura bem controlada. Olha a cintura do Hadi, né? A gente consegue ver os oblíquos aqui, ó, tudo bem cortado, né? Esse aqui é uma condição
bem difícil de chegar, mas também tem um quê de genético aqui no Had. Consegue expandir bem os dois. Andrew Jacked também está muito bem nessa pose. Para mim, nessa pose aqui, o Dauda fica em quarto lugar. Primeiro, segundo e terceiro. O quadríceps, ou vasto lateral do Dauda, era para estar muito mais marcado. Para quem se lembra, eu fiz um vídeo mostrando o Dauda umas semanas antes, que ele fez um guest posing. Naquele guest posing, ele está muito melhor do que no Olímpia desse ano. Ele estava bem mais seco e bem mais... Eu não vou dizer... Aqui ele está um pouco mais cheio, parece, né? Ele não estava tão volumoso lá. Mas a gente conseguia ver a definição dele, né? Tipo, o músculo estava empurrando a pele, aqui não está. Então, eu prefiro um físico que seja um pouco menor, mas vinha numa condição extrema, com o músculo empurrando, a gente vendo fibra muscular, separação muscular, do que um físico um pouquinho maior, mas a gente não vê nada de empurrar nada, a gente não vê uma definição extrema. Então, o Dauda, infelizmente, decepcionou, e é um físico que lembra muito o Ronnie Coleman em questão de volume, né? Óbvio que não é a mesma coisa, mas lembra bastante, né? Embora o peitoral dele fica bem cheio nessas poses, algumas poses de frente o peitoral dele fica meio miado. Então depende da pose. O Ronnie Coleman não tinha isso. Em qualquer pose o cara era bem cheio. Quem está excelente nessa pose é o Derek. Olha o volume muscular que ele conseguiu apresentar aqui. Então a gente consegue ver muito volume muscular. O cara está bem definido. Está excelente. Então assim, muita gente colocou o Derek lá para terceira, quarta, quinta posição, e o cara provavelmente vai ser esse Mr. Olímpia, ele já veio com tudo. Se ele conseguir manter isso aqui nas finais, tá perfeito, não precisa fazer mais nada. O Had, muito estético, né? Esse ombro aqui tá bem desproporcional, esse aqui a gente sabe que ele colocou alguma coisa aqui, né? Então, todos os atletas usam, né? Mas é que do Had os ombros sempre ficam muito desproporcional. O Andrew Jacked também está bem cheio, bem definido. Eu colocaria ele talvez até na frente do Had nessa pose aqui. Glúteo tudo fibrado. Eu não sei como esse cara conseguiu chegar nessa condição. Muito bom. Aqui o Had está conseguindo expandir bem mais do que o Derek. Acho que não sei se foi o momento da foto ou se o Derek não tem mobilidade para conseguir expandir mais ainda. A gente consegue ver os cotovelos do Had bem mais para frente. Isso faz o latíssimo do dorso, o grande dorsal, vir mais para frente e dar esse volume do cara ser mais largo, né? E também o Had, ele é mais largo que o Derek, então isso também influencia na hora essas poses de costas, né? Muito bem detalhadas as costas aqui do Had, aqui a parte de baixo também muito marcada, o miolo das costas, essas costas estão excelentes. Só que a gente vê que o posterior de coxa aqui está faltando um pouquinho, né? Então, eu acho que aqui no caso seria a contração. Ele não conseguiu contrair tão bem esse posterior de coxa, como por exemplo, olha aqui já no Sansão Dauda, os posteriores de coxa como estão. Mas as costas ficou faltando um pouco, né? Tanto de expansão quanto de densidade mesmo. Então, a gente vê bem pouco aqui o miolo das costas. Olha a diferença quando a gente compara com o Derek e com o Had. Então, nessa pose aqui, eu ficaria entre o Had e o Derek, ambos estão muito bons, mas como as coxas do Derek estão maiores, o glúteo está bem mais fibrado, eu daria essa pose ainda para o Derek. Em quarto lugar, aí deixaria em quarto lugar o Dauda, em terceiro lugar o Andrew Jacked. Muito provavelmente o Dauda não vai ganhar esse Mr. Olímpia, porque se tem poses que ele está ficando em quarto lugar, provavelmente o terceiro lugar dele não vai ser, ou segundo ou terceiro lugar, né? Depende aí do que o juiz está procurando, não vai ser unânime. Então ele vai ter mais pontuação do que um terceiro lugar unânime. Para esse cara em quarto lugar ir para primeiro, não tem como. Se o primeiro lugar aqui for para segundo lugar, do primeiro lugar da para diante foi para segundo lugar nas finais, ele acaba ganhando de um cara que estava na quarta posição nas prévias e que vai para a primeira posição nas finais, tá? Duplo bíceps de frente. O Dauda melhorou um pouco dessa pose em relação ao guest posing, porque ele estava fazendo muito vácuo, aí abria muito as costelas, aí ficava um buraco aqui e aqui ficava muito aberto, ficava bem estranho. Ele melhorou, tá? Então ele conseguiu puxar um pouco do vácuo, aí não fica aquele buraco gigantesco e também não abre tanto assim. E se não abre tanto aqui as costelas, dá a impressão que as dorsais estão mais abertas, tá? Porque se abre muito aqui apaga um pouco, tá? As grandes dorsais apagam um pouco.
Era pra gente estar vendo muitos cortes aqui, era pra gente estar conseguindo ver no Sartório uma profundidade violenta, mas ele errou nesse pré-judging. O Derek precisa contrair um pouco mais os quadríceps aqui para mostrar mais os cortes, porque dependendo, se ele não conseguir contrair, fica parecendo uma maçaroca de músculo. E se maçaroca de músculo fosse ganhar a Olímpia, aquele Neckzilla já seria 10 vezes Mr. Olímpia, ou o Big Rum teria sido 10 vezes Mr. Olímpia, né? Então a gente sabe que não é assim que funciona. As dorsais do rádio estão expandindo muito bem, tá? Do Derek também, mas eu vejo os braços do Derek mais arredondado, tem mais antebraço, para mim o conjunto ele tem mais volume, né? E o Andrew Jacked tá bom também, né? Esse bíceps aqui dele é meio estranho, consegue expandir bastante, o abdômen bem controlado, os gomos bem hipertrofiado. Eu daria terceiro lugar para essa pose aqui. É capaz de ele ficar em terceiro lugar, viu? Vai depender também do que os árbitros estão procurando. Mas agora as poses vão se repetindo, só trocou de lugar. A gente consegue ver melhor o Samson Dauda e o Andrew Jacked competindo. Realmente, ó, o posterior de coxa dele está muito melhor, né? Então, assim, a gente tem argumentos para colocar tanto o Dauda ou o Andrew Jacked em terceiro lugar. Então, na minha opinião, pelo que eu vi nas prévias, Derek em primeiro, Hadi em segundo. Eu colocaria talvez o Samson Dauda em terceiro e o Andrew Jacked em quarto lugar. Colocaria em terceiro porque provavelmente os juízes vão lembrar que esse cara foi Mr. Olympia no passado, então vão dar aí um voto de confiança para esse cara em terceiro lugar, pensando que ele vai acabar melhorando nas finais. Mas se ele apresentar esse mesmo físico que nas finais, é capaz do Andrew Jacked passar ele e acaba ficando em terceiro. Bom, quando surgir novas imagens aí em 4K, eu faço um novo vídeo ou vou esperar as finais também pra gente comentar. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.